Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de São Francisco de Assis. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos, hoje comemoramos a festa de São Francisco de Assis. São Francisco foi um santo que causou um impacto na Igreja impressionante. Além disso, sua santidade foi tão grande que muitos diziam que ele era outro Cristo. Até os primeiros que o seguiram, assemelhou-se com Cristo. Foram 12 estes primeiros seguidores e um deles se enforcou como Judas. E estes 11 foram de uma santidade arrebatadora. Vale muito a pena conhecer mais a fundo a sua vida. Segue um vídeo com breves traços da sua vida e na segunda-feira veremos a segunda parte. Essa música remonta ao século XIII, século XII, XIII, e o fato que nós vamos contemplar hoje é entre o século XI e XII. Hoje nós estamos no dia de São Francisco de Assis, o grande São Francisco de Assis. Não vou contar a história toda dele, mas quero contar como se deu a conversão de São Francisco de Assis. Francisco não se chamava Francisco, se chamava João, era o nome de batismo. Francisco vem porque tinha mãe francesa e o pai italiano, e como tinha mãe francesa, ele falava também em francês, cantava. Ele era trovador, e por isso os amigos o chamavam de Francesco. São Francisco, que era mundano, que era trovador, em certa ocasião, ele vai a uma igreja, a igreja de São Damião, na cidade de Assis. Vai para a igreja de São Damião, ele entra, começa a rezar uma pequena igreja, quase que uma pequena capela, e de um crucifixo no alto, ele ouve um dia que Nosso Senhor Jesus Cristo diz: Francisco, restaura a minha igreja. Ele recebe a missão de Nosso Jesus Cristo de restaurar a Santa Igreja, que passava naquele momento por muitas dificuldades, muitas coisas conturbadas. Ele, pobre, não entende o que era restaurar a igreja. Ele pensa que era para restaurar aquela igrejinha que estava caindo aos pedaços. E o que São Francisco faz? Ele era de uma família muito rica na cidade, uma família de burgueses. Ele vai na casa do pai, que era comerciante. O pai tinha viajado. Ele faz o quê? O pai tinha uma loja com muitos materiais muito valiosos. Ele pega vários tecidos, algumas outras coisas, vai numa feira na cidade do lado e vende aquilo. Pega o dinheiro, que somava um bom valor, procura o padre daquela igreja e diz: Padre, eu ouvi Nosso Senhor Jesus Cristo me dizer: restaura a minha igreja. Aqui está o dinheiro, vamos restaurar a igreja. E o sacerdote fica um pouco assustado. Eu conheci o pai dele e diz: Mas Francisco, se seu pai não autoriza uma coisa dessa, como pode ser que eu receba esse dinheiro? Converse com seu pai. Se ele autorizar, eu fico com o dinheiro. Do contrário, não aceitarei esse dinheiro. E foi assim que São Francisco resolveu dizer para o pai que tinha pego o dinheiro. O pai fica furioso com o menino, com o jovem Francisco, lá com seus mais ou menos 17 anos de idade. E é quando São Francisco diz: eu fiz por amor a Deus.
Deus foi que me pediu. Mas não pode ser, me devolva o dinheiro. Não. O Senhor é o meu Pai na terra. O meu Pai do céu é que pediu o dinheiro. Não vou devolver. Pietro Bernardone, furioso por causa daquele roubo, né? Faz o quê? Prendeu São Francisco. Pegou São Francisco, colocou dentro da adega da casa e deixou ele preso. Vai ficar aqui agora e a jejum a pão e água, até me devolver o dinheiro. E São Francisco dizia, o dinheiro eu não devolvo. E o pai deixou ele a pão e água. Olha só como que o pai tratou, né? São Francisco preso na adega da casa, a mãe muito tristonha com o assunto. E o pai tem que viajar e diz para a mãe, tem que manter o menino a pão e água, tem que manter ele no jejum. E aí ele viaja e a mãe fica ali para cuidar do menino. Um dia ela olha para ele e ele com cara de fome, fisionomia amarela, magra. E a mãe não aguenta, abre a grade, abraça o filho e dá comida à vontade para ele. Quando o pai volta de viagem, encontra o menino solto na casa, o jovem Francisco, e a esposa não teve nem como explicar. E ele dizia, além de um filho ladrão, eu também tenho uma esposa desobediente. Onde já se viu essa casa, nada vai para frente nessa casa. Mas São Francisco estava recebendo suas primeiras graças de conversão. E ele começa a subir para as montanhas fora da cidade de Assis, e ali ele ficava em oração, em meditação e levando o saco de dinheiro junto. Até que um dia, um oficial de justiça, por mandato do pai, se apresenta diante dele para dizer que o juiz da cidade o chamava. E São Francisco estava com a bolsa de dinheiro presa à sua cintura e não entregava para ninguém. E ele diz, não, diga para ele que não me apresentarei, porque o que eu fiz foi por vontade de Deus e o juiz da terra não me pode julgar. O único juiz que poderia me julgar é o bispo da cidade. Se ele me chamasse, em nome de Deus, então diante dele eu explicaria o que está acontecendo. Diga ao juiz da terra que diante dele não comparecerei. O oficial de justiça acha estranho, volta, conta o que aconteceu, o juiz não quer se intrometer no caso, o pai de São Francisco, Pietro Bernardone, fica indignado. Meu filho, bandido e salafrário. Então procura o bispo da cidade, Dom Guido. E esse bispo acha estranho o caso. Será que realmente nosso Senhor Jesus Cristo falou? O burburinho corre pela cidade. Ou Francisco é louco, ou Francisco talvez esteja sendo chamado por Deus para alguma missão. E o bispo marca o juízo no local que existe até hoje. Esse local do juízo era o Palácio Episcopal, tem uma sala. E no dia entra o bispo, entram algumas pessoas para participar. Muitos diziam, o que aconteceu com Francisco? Ele que tanto dinheiro tem uma família boa, agora virou ladrão, que coisa rara. Outros comentavam, deve ser coisa de Deus. Então, no dia o burburinho era grande, muitos compareceram para saber desse juízo. O que aconteceria então com Francisco? São Francisco tranquilo, com uma roupa muito bem vistosa, com uma túnica, um chapéu, com uma pluma bem medieval. E depois com colares, com pulseiras, coisas de ouro. São Francisco entra no local do julgamento, certo burburinho por causa de sua entrada. O bispo Dom Guido também se apresenta no Palácio Episcopal. E por fim entra Pietro Bernardone, indignado, era o pai. E olhando, assim, tratando mal São Francisco, e o filho não preocupado com seu pai. Então o bispo pede que o pai dê sua versão da história. E o pai diz que o filho havia roubado, vendido os objetos e o dinheiro estava com ele, não queria devolver. E o pai pedia que seu filho fosse preso, porque era um bandido. O bispo Dom Guido pergunta, Francisco, conte a sua versão. Ele conta que foi assim que estava na igreja, nosso Senhor Jesus Cristo disse, Francisco, restaura a minha igreja. E o bispo dá um princípio para ele. Francisco, eu não vou dar um jeito de que você seja preso. Isso não. Mas eu vou lhe dar um princípio. Por mais que você quisesse restaurar a casa de Deus, você não poderia ter pego o dinheiro do seu pai. O fim é bom, mas os meios não podem ser ruins. Então São Francisco diz, muito bem, então eu devolverei o dinheiro de meu pai. Nesse momento, São Francisco pega o saco de dinheiro e joga aos pés do pai. E diz, mas no dia de hoje, não apenas devolverei o dinheiro de meu pai, mas eu devolverei tudo aquilo que eu recebi dele. Ele tira a boina, joga aos pés do pai. Tira os braceletes e joga aos pés do pai. Tira partes do seu traje, seus sapatos nobres, assim, bons, joga aos pés do seu pai. Tira a sua túnica e fica apenas com uma túnica que utilizava por baixo. Muito simples. E joga aquela túnica bonita aos pés do pai. E ali se deu a conversão de São Francisco de Assis.
Ali começamos a encontrar uma coluna robusta da igreja, o grande São Francisco, restaurador da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição nós podemos tirar de hoje? Muitos cristãos aproveitam este dia para pensar em como estão vivendo a virtude da pobreza. Gostaria que pensassem nestas 3 perguntas. Primeira, onde está hoje o meu coração? Em Deus ou nas coisas materiais? Jesus nos disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Segunda, luto para desprender-me constantemente das coisas materiais? Terceira, tenho sido generoso em ajudar as pessoas mais necessitadas? Que o exemplo de São Francisco de Assis nos deve a ter uma outra atitude diante dos bens terrenos que não levaremos para outra vida. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.